Fala, meu povo, tudo Meu bom com povo, vocês? sim! Eu vim aqui trazer um desconforto pra sua vida. Ah, eu adoro desconforto, Eu amo Cris. desconforto também. Então, mas sabe o que é interessante? Que você, como taurina, gosta de conforto. Mas aí é físico. Mental eu não Mental gosto. você não gosta? Não gosto de conforto Você não gosta de mental. massagem no ego? Não. Nossa! Minha lua em aquário grita quando a minha mente começa a ficar... Ai, vamos só viver. Não dá. Não dá. Por isso que você não consegue, talvez, ficar muito tempo meditando? Ai, pode ser. Eu fico 10 minutinhos. Acho que é meu máximo, assim, de meditação até hoje em dia. É. Não sei, vamos ver. Aos 40 anos, vamos ver o que acontece com a minha mente. Se dá uma bugada. Porque dizem que depois dos 30, o ascendente toma conta. E se depois dos 40 a lua toma conta, a lua é no início da vida, né? Não, mas tem vários momentos. Ah, tá, não é sobre isso esse vídeo. Vamos lá. Fizemos uma live essa semana comentando sobre a série Assassinato no Fim do Mundo. Fizemos. A gente fez essa live com o Gil, que é super fã de The Way, como Brasil! vocês sabem, o Gil do Vigor. Todos os links dos conteúdos de Assassinato no Fim do Mundo vão estar aqui na descrição. Se você perdeu a nossa cobertura da série, você pode revisitar todos os nossos vídeos, todas as nossas teorias e perceber o quanto a gente é incrível e acertou todas as... Mentira, não todas, mas a maioria das coisas da série a gente realmente adivinhou ali no meio do caminho. Bom, esse vídeo aqui é de bate-papo e o título do vídeo é o que eu quero que você reflita, é o que eu quero que traga um pouco mais de desconforto. Inclusive, a frase está dentro da série, dentro do último episódio, que é: o algoritmo é um reflexo de quem nós somos, nós seres humanos. Só que nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Sim. Mas existem comportamentos de massa que marcam uma geração. Sim. Nossa, falei muito bonito, meio antropológico isso. E aí eu recebi um comentário aqui na live que foi da Michele Sampaio 452. Nossa, com certeza é um robô. E a Michele, que tem uma foto de Minion no Meu seu Deus, perfil, é robô. ela falou assim: viva o algoritmo. Caraca, é muito robô, cara. Eu que sempre me senti a louca do rolê Ah, por ter sido a única a ter amado The Way. olha. Onde estava a Michele até hoje? É verdade. E ele me fez cair aqui. Obrigada por existirem. Já ganharam mais uma fã. Aê. Então, Michele, o primeiro conteúdo que ela Robôs assistiu nos no nosso amam. canal foi essa live. Sim. Sobre Assassinato no Fim do Mundo. Verdade. E aí, aonde eu quero chegar no comentário de Michele é agora. O ponto é: quem faz o algoritmo funcionar somos nós. Quem ensina a inteligência artificial ou alternativa somos nós. E nós somos complexos, risos. O que nos faz humano são os relacionamentos e as emoções que marcam a nossa memória. O Bill sabia disso e tentava puxar a Darby o tempo todo. Sim. A geração Z nasceu dentro da tecnologia e precisa sair da caixinha, que para eles é automático. A tecnologia para eles é o ambiente normal. A vida real é que é esquisita. É isso que ela quer dizer. Assassinato no Fim do Mundo não é ruim por ser previsível. É apenas mais simples do que The Way à primeira vista. E aí eu queria fazer um parênteses aqui dizendo que a gente não sabe como The Way termina de fato, porque a gente nunca viu o final de The Way. Sim. Então a gente só projeta possibilidades e expectativas aqui, né? Aí ela continua: mas nas outras camadas é tão bom quanto. Quem é fã de Brit Marlin e Zalbat Manglish e deu nota baixa, volta lá e sobe com essa nota. Usemos o algoritmo a nosso favor para aumentar a chance de The Way voltar. Sim. Aí ela falou assim no final: queria falar tanta coisa, adorei vocês. Preciso de uma live privada. Tá. Olha. Então, Michele tá aí, bem-vinda ao nosso canal, bem-vinda ao fandom mais insano dos Anjos Originais brasileiros. Sim. E eu queria muito pegar esse conceito que ela traz ali de que nós treinamos o algoritmo. Isso é falado no último episódio da série também, quando tá ali bem no meio da discussão e da revelação de quem foi o assassino dessa história. Acho que é o cineasta e a Lumei que tem uma conversa ali, né? Que falam sobre nós, seres humanos, somos complexos, somos xenofóbicos, racistas, machistas, homofóbicos. Eu falei homofóbico? Porque é muita gente homofóbica no mundo. A gente tem esse preconceito, esse pré-conceito sobre o outro enraizado na nossa criação.
Às vezes é porque você ouviu um pai e uma mãe falando, às vezes é porque você se uniu a um grupo de pessoas, uns amigos ao longo da sua vida, que tem um pensamento que acaba trazendo isso para você. Sim. Mas a grande verdade é, todos nós somos recheados de preconceitos sobre coisas que a gente às vezes não conhece e não entende em primeira pessoa, porque não fazem parte das nossas vivências, da nossa realidade do dia a dia, né? E isso nos torna preconceituosos. Só que existe uma diferença muito grande entre você ter preconceito sobre algo que você não conhece e você ser uma pessoa que deseja o mal a outra pessoa. Existe um gap gigantesco entre uma coisa e outra. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não gosto de lugar muito frio. Assim, eu gosto de lugar frio, mas eu tenho sensibilidade física com gelo. Por exemplo, só de falar gelo e pensar no ato de morder um gelo, eu fico arrepiada. Eu estou literalmente arrepiada. Porque eu tenho sensação física. Existe um nome para isso na medicina, né? Na ciência, enfim. É de você ter nervoso da sensibilidade do gelo. Sim. Cara, eu fico real arrepiada, juro. Não sei se não dá pra ver, mas eu tô arrepiada de verdade. Então, quando eu penso, por exemplo, em esportes como snowboard ou como esqui, e de pensar Na fricção do gelo com a prancha. Com a prancha, já me dá nervoso. Se eu penso, por exemplo, em ir pra Islândia, como foi a série inteira, o andar no gelo me dá nervoso, porque esse contato com o gelo me dá angústia física. Sim. Só que a Islândia é um dos meus destinos de desejo, assim, máximos. Sim. Tem a aurora boreal, é um lugar lindo, tem uma cultura mística que eu sou muito fã. E tem a aurora boreal. E tem a aurora boreal de novo, porque eu já falei que tem a aurora boreal. Sei. Tem uma gastronomia que eu tenho muito interesse, que é essa gastronomia nórdica. Tem lugares paradisíacos. E tem aquele negócio no céu também, da aurora boreal. Da aurora boreal, verdade. Tem esse negócio da aurora boreal. Eu sei que tem a aurora boreal no Canadá, eu sei que tem a aurora austral aqui na Patagônia, mas tanto faz. Eu queria ir pra Islândia, porque lá reúne muitas coisas que eu amo muito. Mas, se eu for andar na Islândia, eu pisarei em gelo em algum momento. Ou você desenvolve um superpoder de levitar. De levitar, pode acontecer até lá, não sei. É. Mas assim, são duas coisas que coexistem dentro de mim. O medo e o desejo sobre a Islândia, sobre estar nesse lugar. E quando você pensa que nós, seres humanos, somos complexos ao ponto da gente ver uma pessoa, né? Não sei, assim, a gente vê uma pessoa realizando algo que a gente gostaria de realizar, mas que ao mesmo tempo a gente tem medo de realizar, mas que ao mesmo tempo a gente não conhece como o realizar aquilo funciona. Então todos esses sentimentos geram dentro de nós pensamentos e reações muito complexas. Não é binário. A gente não é só corajoso ou medroso. A gente pode ser corajoso e medroso em uma mesma situação. Do tipo, nossa, eu queria muito pular de asa delta, mas eu morro de medo de altura. São dois sentimentos que podem coexistir. Nós somos assim. Um robô, uma inteligência alternativa, não conseguiria compreender a subjetividade e a complexidade das nossas emoções. E é por isso que é muito difícil você doutrinar uma inteligência alternativa para que ela atenda aos seus próprios gostos. Vou dar outro exemplo aqui. No meu perfil pessoal do Instagram, o algoritmo é completamente diferente do perfil Cris e Panda, por exemplo, que sou eu que acesso na maioria das vezes. O perfil Cris e Panda traz uma quantidade absurda de conteúdos de cultura pop e uma outra camada de conteúdos mais reflexivos. Então são pessoas falando de filmes, pessoas falando de livros, pessoas efetivamente dando as suas opiniões sobre conteúdos de cultura pop e conteúdos de cultura pop, como trailer, lançamentos, notícias, informações, mas é o que geralmente eu posto ali. E é o que eu preciso ter ali de conteúdo base para gerar o meu próprio conteúdo. Eu preciso saber o que está acontecendo no universo da cultura pop para falar de cultura pop. Quando eu vou para o meu perfil pessoal do Instagram, eu tenho conteúdos mais aesthetics. Sim. E tenho conteúdos mais relacionados à gastronomia e viagem, que é basicamente o meu gosto pessoal íntimo.
Quando eu não estou trabalhando ou assistindo séries e filmes ou lendo livros, eu tô vendo coisas mais tranquilas, porque o meu cérebro demanda isso. Então eu tô ali consumindo esses conteúdos que são mais calmos, que são mais aesthetics, que são mais, não sei, relaxantes, talvez. É a minha válvula de escape. Só que essa válvula de escape, ela é repetitiva no algoritmo do Instagram, por exemplo. E eu sei que no TikTok é assim também. Se você assiste 2 ou 3 vídeos de uma mesma pessoa no TikTok, ele começa a aparecer de forma randômica para você, insistentemente. Os primeiros vídeos dessa pessoa, se for uma conta grande, cheia de conteúdo, nossa, aquilo ali começa a aparecer assim, a cada 2 vídeos que tu passa, é o vídeo da mesma pessoa que aparece para você. Isso me cansa dentro do TikTok, por exemplo. Dentro do Instagram não cansa tanto porque são conteúdos variados. Raramente eles repetem pra mim. Mas isso gera um desconforto no meu cérebro de eu ficar pensando assim, tá, eu até gosto disso, mas não precisa falar o dia inteiro disso. Entendeu? Eu sou um pouco diferente. Me mostra outras coisas, me apresenta outras coisas da vida de outras pessoas. Às vezes tem uns criadores de conteúdo de 10 milhões de seguidores que eu nunca ouvi falar na vida. E que falam coisas que eu gostaria de ouvir, talvez. Mas o algoritmo não entende que eu gosto dessa pessoa porque eu nunca vi um vídeo dessa pessoa. Só que se ele não me trouxer essa pessoa, eu nunca vou ver. Então, refletindo um pouco sobre isso, sobre esse treinamento da inteligência alternativa, eu fiquei pensando assim, o quanto que a gente está entrando num processo cíclico de culpa, né, de olhar para o robô, olhar para o algoritmo e falar, cara, você está sendo horrível. Só que sem colocar na fórmula que eu ensinei a ele a ser horrível. A humanidade, ela tem o princípio de... A gente é treinado a partir de histórias, certo? Sim. A gente ouve história quando é criança, a gente ouve história na adolescência, a gente cria histórias. Então, tem formatos de histórias que são mais confortáveis para nossa mente. Sim. Uma das histórias que são mais contadas pra gente é sobre a existência de vilões. Então existe sempre um personagem nas histórias que a gente conta e que a gente vive que vai contra os nossos princípios. Sim. Então, quando a gente está vivendo a nossa vida, eu acredito que é natural a gente colocar alguém nesse personagem. Um personagem vilão. Até na infância, né? Às vezes você tá na escola e a professora fala assim, hoje vocês querem ir pro parquinho ou pular na piscina? Não sei que escola é essa, a minha nunca teve isso, mas dei esse exemplo aqui, tá? Uma escola americana. Isso. E aí uma menina na turma fala assim, eu queria ir pra piscina, mas essa menina calha de ser popular. E aí todo mundo, piscina. E aí você queria ir no parquinho. Porque a Regina George quer ir pra piscina. Mas você queria ir pro parquinho. Aí você fala assim, tipo, odeio essa menina. Ela nunca gosta de nada que eu gosto. Mas ela não é obrigada a gostar do que você gosta, sabe? Sim. Então a gente tá você sempre coloca, vilanizando você alguém. coloca ele nesse papel de contraproducente, né? Por exemplo, quando você tá no trabalho já adulto e você tem uma outra pessoa que tem a mesma função que você na equipe. Essa pessoa recebe um bônus ou é promovida e você não. Você acha que essa pessoa tá tentando te destruir. Caraca, ela só tá tentando crescer na vida. Exato. Então a gente tá sempre vilanizando mesmo alguém. E é interessante como a gente constrói essa historinha como se a gente fosse protagonistas de uma história. Isso não reflete a realidade. É uma mentira. Porque a gente tem que entender que na cabeça de cada pessoa tá vivendo a sua própria história. Sim. E ela é protagonista da sua própria história. E é só da sua mesmo, não é do mundo, não. Eu acho que faz parte da maturidade a gente conseguir visualizar essa história em terceira pessoa. Sim. Né? A gente sair um pouquinho desse nosso livro e entender que existe uma biblioteca de seres humanos. Sim. E são histórias válidas, né? Sim. E aí a gente tem que entender, na minha história essa pessoa é vilã. Eu coloquei ela como vilã. Mas e na dela? Talvez você seja vilão, por não gostar dela. Você é só uma pessoa antipática que não ajuda em nada. Porque você tá o tempo todo querendo atrapalhar, Às querendo... vezes essa pessoa tá lá na casa dela pensando assim, nossa, eu queria muito entender porque fulano não gosta de mim. Eu nunca fiz nada pra ela, sabe? Tipo, que pessoa mais esquisita. Aí abre esse novo looping e cria uma relação que não era pra existir. De ódio, né? Isso me remete também à história que você estava contando de pisar no gelo. Porque você estava falando sobre ser covarde, né? E você falou, tipo, ou você é corajoso ou você é covarde. Na filosofia,
Aristóteles defendia que o contrário de covardia não é a coragem. O contrário de covardia é a audácia. A coragem é o que flutua entre a covardia e a audácia. Entendi. Então, se você é corajoso demais... Você é audacioso. E se você é corajoso de menos... Você é covarde. E aí você tem que pensar que se o papel do ser humano é flutuar entre A e B, entre o binário, sim. né? Entre 0 e 1... Esses dois, sim. Então, é aquela parada que na matemática se fala, por exemplo, entre 0 e 1 existe uma infinidade de Sim. números. E é isso que o ser humano é, né? Ele é flexível. É muito complexo, não dá pra entender. Gente, nem a psicologia entende a humanidade ainda, e é literalmente uma faculdade, e não faculdade física, mas uma faculdade mental que eu falo, que tenta entender e não consegue. E é esse ponto aí que eu ia falar, porque você, por exemplo, sobre essa viagem da Islândia, você sabe que tem algo que você teme, que é andar no gelo. Sim. Mas você está disposta a tentar. Você está a experimentar, a expor e ter uma outra reflexão a partir da experiência de vida. Sim. Porque você nunca teve essa experiência. Não, eu não sei como é que é. Então, vai que eu chego lá e percebo que... Eu nunca andei na neve. Então vai que eu chego lá e eu percebo que andar na neve é diferente de morder gelo. Que me dá dor física aqui de pensar. Mas aí você percebe que é uma experiência que você nunca viveu. Ai, que eu fico arrepiada, que você tá levando em consideração por experiências e traumas passados. Sim. Mas você utiliza a base desse medo para trabalhar a sua coragem internamente. Sim. Então você tá trabalhando a sua virtude da coragem ali, mesmo sem ter a experiência ainda de ter ido ou de poder ir. Sim. Você tá o tempo todo ali trabalhando dentro de você essa virtude. Sim. E aí, o que eu vejo da juventude de hoje em dia, dessa parada de mas eles nasceram em um ambiente tecnológico. A realidade deles é em volta da tecnologia, ou dentro da tecnologia, né? Passa o tempo todo dentro de uma rede social, o tempo todo dentro de um jogo. E a realidade fantasiosa é mais atrativa do que a realidade. Total. Só que é como na caverna de Platão, por exemplo. O cara que sai da caverna e volta, e aí a galera que tá lá dentro da caverna fala, não, isso aqui é a realidade. Essa aqui é a minha vida. Aqui que é o mundo real que eu tô vendo aqui. A grande reflexão dessa história não é você levar à força ou você apresentar de uma forma abrupta às pessoas o que é o fora da caverna. É você observar, entender, gerar curiosidade e depois da curiosidade você tenta apresentar para criar uma possibilidade das pessoas trabalharem a virtude da coragem dentro delas. Sim. Porque independente do medo que a pessoa tem de sair da caverna ou do ambiente tecnológico, ela consegue trabalhar esse medo e dar um passo além. E às vezes nem é medo, né? Às vezes é um desconhecido que você não sabe qual a sensação que você vai ter. Eu acho também que o próprio sentimento de medo, ele é um espectro de sensações e emoções. Você olha, por exemplo, para um terreno que você nunca viu e você pensa, cara, eu vou pisar nesse terreno, não sei se tem um buraco, não sei se tem um bicho, não sei se o terreno é forte o suficiente para me aguentar. Você não sabe de nada, é completamente desconhecido. Então a sua mente, ela vai começar a trazer para você receios de um catálogo que ela tem registrado, que é conhecido para ela, de eventuais problemas que você pode enfrentar caso pise ali. Isso. A rede social não te oferece isso. A rede social, ela traz para você, assim, referências de algo que você já disse que gostou. E aí ela entra num processo de repetição porque ela é descontrolada. Ela não sabe o limite do seu gosto. Não. Ela não sabe até que ponto você gosta de forma equilibrada. Vê uma comida, vê uma paisagem, vê um conteúdo de cultura pop. Não existe um algoritmo bagunçado. É muito difícil você ver um algoritmo que é complexo demais ao ponto de apresentar de tudo um pouco. Não, são fases. Você fala assim, hoje o meu algoritmo está me mostrando muitos animaizinhos, porque eu gosto muito de ver animaizinhos. Mas aí chega uma hora que você cansa. Aí você pesquisa uma outra coisa. E aí o algoritmo pensa, se ela está pesquisando, ela quer ver isso aqui.
E aí ela começa a te mostrar muito disso de novo. E vai deixando de te mostrar animaizinhos fofos. Então ele vai vivendo de acordo com as suas demandas. Não adianta apontar o dedo pro algoritmo como se ele fosse o guia espiritual da sua existência. Porque ele não o é. vilão da sua história Ou também. o vilão da sua história, exato. Porque é natural, por exemplo, para pessoas que gostam de Assassinato no Fim do Mundo, viverem uma realidade onde o algoritmo é o grande vilão. Sim. E o algoritmo é abstrato. A gente não tem uma pessoa Não dá pra ali por personificar trás. ele, Por mais né? que a série conseguiu personificar na cara de alguém ali, do Ray, Sim, né? sim. A gente não tem isso como realidade. E a gente não pode colocar algo abstrato como o vilão da nossa vida. Sim, sim. Porque senão a gente não tá sendo corajoso, a gente tá sendo audaz. Audaz, exatamente. E é engraçado, assim, quando você pensa, por exemplo, a gente fez um vídeo recentemente falando sobre cultura pop, que a gente recebeu um comentário de um rapaz que falou assim: por que vocês pararam de falar de cultura pop? Ou vocês não vão mais falar de cultura pop? Uma Mas coisa esse comentário assim. te pegou, né? Não, porque, cara, é um clique É. pra ele descobrir que a gente continua falando de cultura pop. É. Mas ele prefere acreditar no que o algoritmo tá mostrando pra ele. Verdade. Porque não é a gente que escolhe qual vídeo nosso vai aparecer pra você. E também não é você. É o algoritmo, baseado no que você tá vendo. Então, se tá aparecendo pra essa pessoa somente vídeos de papos nosso, não é porque a gente tá postando mais vídeo de papo do que de cultura pop, porque é o contrário, inclusive. Mas é porque essa pessoa, por algum motivo, está vendo coisas que está atraindo esse tipo de vídeo nosso. Sim. Então não é a gente, é a própria pessoa. Mas ela prefere vir até nós e apontar o dedo e questionar a gente e a nossa dinâmica, ao invés de questionar o próprio algoritmo. Então, se tem uma lição que eu quero trazer aqui para vocês, com esse comentário que eu li no início do vídeo, que estava agradecendo ao algoritmo, porque devido ao Assassinato no Fim do Mundo, provavelmente essa pessoa que é fã de The Way começou a receber conteúdos relacionados a Assassinato no Fim do Mundo. Sim. E aí chegou na nossa live, que é sobre a série. E dentro dessa live, ela descobriu que também somos fãs de The Way. Então a gente não é um canal hypado que tá falando da série hypada desse momento. A gente é fã de Brit Dzal e fã de The Way e sofre desde o cancelamento em 2019. Exato. E aí ela se identificou e falou: obrigada ao algoritmo. Porque se o algoritmo não tivesse apresentado o que ela estava buscando naquele momento, ela nunca teria conhecido a gente. Ela não teria como ver agora nosso conteúdo de 2016, de 2019. Porque isso eram coisas que as pessoas estavam procurando em 2016 e em 2019. Então existe uma consequência positiva de você entender que o algoritmo ele é uma resposta do Google para você, por exemplo. Sim. Se você não entrar no Google e pesquisar como fazer macarrão com cenoura, o Google não vai acordar você na cama e falar: bom dia, você sabe como faz macarrão com cenoura? Não existe isso. Está sendo dado um poder de decisão narrativa pro algoritmo que ele não tem. É. Até o chat GPT, que tanta gente critica tanto, o chat GPT não toca a campainha da sua casa todo dia te dando bom dia, falando assim: bom dia, como eu posso ajudar você no seu dia hoje? Ele não faz isso, ele não vai até você. É você que vai até ele. Então, reclamar do que tá lá sentadinho no lugar dele, esperando que você demande alguma coisa, é confortável demais quando ele te dá alguma coisa que você não gostou de receber. Pense nisso. Se você tá perguntando lá, como eu posso educar os meus filhos, e ele te dá uma resposta que não é satisfatória, você reclama. Se ele te dá uma resposta satisfatória, você vai usar isso na sua vida. É um recurso, é uma ferramenta, não é uma pessoa. Isso. E é isso, eu acho que todos os erros, de todos os pensamentos de medo sobre a robótica, sobre a inteligência alternativa, a inteligência artificial, sobre a tecnologia como um todo, vem de um lugar de desconhecimento. Desconhecimento de causa, falta de estudo sobre isso, falta de conversa não alarmista. Porque a maioria das conversas é de um lugar alarmista. Isso. E a gente precisa conversar de forma consciente. Uma das paradas que eu tava lendo é sobre da onde vem a criatividade e o uso de inteligência artificial para auxiliar nisso. Porque é trabalhado muito a ideia de que a inteligência alternativa, ela é contraproducente com as pessoas. Então vai ter muito desemprego, e aí é aquela parada.
A gente imagina que a criatividade vem da mente. Mas a intuição, por exemplo, é uma forma de criatividade. Sim. Que não vem da mente. Então, a grande parada é, se a gente criou uma ferramenta que vai nos auxiliar criativamente, o que a nossa mente já faz, que é pegar todos os dados que a gente capta da nossa vida e transformar isso em alguma coisa, talvez a gente esteja abrindo espaço para ser mais intuitivo. Sim. Né? Porque a inteligência artificial não consegue entender a intuição. Não consegue entender uma ideia que vem do nada. Se você botasse no chat GPT, se você colocar assim, eu e meu marido apaixonados, e pedir pra ele gerar uma imagem, não que o chat GPT gere, mas vocês entenderam o meu exemplo. Pra ele gerar a sua imagem, não vai ser você, e nem o seu marido. Porque você não se descreveu, e nem descreveu o seu marido. É isso. Não tem como a inteligência artificial / alternativa chegar criar ao ponto, sem dados, né? Exato, sem informação. chegar ao ponto de elaborar o que a sua memória é capaz de elaborar. Sim. E se você refletir sobre a sua própria memória, nem ela é verdadeira. Você constrói muita coisa A ali no gente meio. romantiza a nossa própria vida. Ou demoniza a nossa própria vida. Né? Porque tem situações que às vezes acontecem com a gente e que na nossa memória a gente piora muito essa lembrança. Sim. Porque foi traumático, porque a gente não gostou, tem vários motivos. Entende como a gente é complexo? E entende que até esse medo de perder o controle sobre a própria existência, sobre os empregos, sobre a vida, sobre o universo e tudo mais, também não faz sentido? Você está tentando bloquear um sistema que está tentando desenvolver técnicas. Por exemplo, o próprio Google, né, todo ano faz uma apresentação falando assim, essas foram as tecnologias que desenvolvemos esse ano. E essas tecnologias vão ajudar a fazer um braço robótico, cirurgias cerebrais. Por quê? É uma tecnologia que começa com, estou dando comandos para um sistema para que ele crie imagens reais do que eu estou falando para ele aqui. Você está treinando uma inteligência alternativa para fazer o seu bonequinho Funko, para fazer o seu bonequinho como se fosse um personagem da Pixar. E você acha que essa é a utilização básica e definitiva daquela tecnologia. Quando o treinamento dessa tecnologia pode ser usado como registro de programa, do tipo, cara, essa ferramenta aqui está conseguindo entender sem nenhum tipo de confusão exatamente o comando de várias pessoas diferentes, em várias línguas diferentes, que descrevem coisas de várias formas diferentes. Então vamos pegar isso daqui e vamos levar para uma cirurgia complexa, de um aneurisma cerebral. E vamos colocar aqui a programação dessa cirurgia, para que esse sistema seja um bom auxílio para um médico que já é muito bom no que faz. Ou para replicar esse tipo de cirurgia ao ponto de que você cria uma máquina que faz essa cirurgia sozinha, baseada num comando que registra ali todos os exames e toda a investigação de uma pessoa. Porque se você fizer, às vezes, uma máquina dessa que faz uma cirurgia tão complexa assim, você consegue chegar a países de terceiro mundo que vivem em pobreza extrema e que não tem como você realocar um centro cirúrgico completo com profissionais. É muito mais caro, às vezes, do que produzir uma máquina como essa, que consegue viajar e salvar vidas. A gente não sabe qual é o futuro da inteligência alternativa e não sabe qual uso vai ser aplicado para essa tecnologia. A gente está projetando medo. Mas toda essa tecnologia nova que está sendo estudada e treinada agora pode salvar vidas no futuro, sim. E eu falo isso de um lugar de extremo medo do futuro tecnológico que a gente pode ter. Mas a gente não pode deixar o medo dominar a nossa mente, porque às vezes a gente vai estar bloqueando um desenvolvimento que nós mesmos precisamos. Né? Imagina como teria sido útil se a gente tivesse uma alternativa tecnológica para o Covid. Uma varredura mundial. Né? O quanto que o disse-me-disse e a fofoca política e o preconceito cultural gera atraso no envio de vacina, no estudo de dados de uma vacina. Imagina um sistema que interliga todos os principais laboratórios do mundo, para que todo mundo, sem sair do seu próprio laboratório, pudesse trabalhar junto em uma mesma pesquisa.
Entende? Como a gente pode utilizar toda essa tecnologia a nosso favor, mas a gente está gastando todo o nosso tempo projetando medo. Enfim, queria falar sobre isso. Achei que era um tema que fazia parte do nosso Agora cotidiano. pensa aí. Agora pensa aí, comenta aqui. Vê se você quer sair dessa caverna. Exato. Comenta quiser, aqui chama o que a você gente. achou. Obrigada a todo mundo que está chegando no canal por conta de Assassinato no Fim do Mundo, aos fãs de The Way que estão descobrindo a gente só em 2023. Eu fico muito feliz. Eu também. Espero que vocês descubram a gente para sempre, porque ter anjos originais na nossa vida é sempre uma delícia. E são sempre pessoas assim, como esse comentário que eu li. Da Michelle Fonseca, Minion. Agradável, sabe? Agradável, reflexiva e positivista sobre a vida. Sim. Obrigada. Beijos e tenham uma ótima tarde. Ou noite. Ou manhã. Não sei que horas você tá vendo esse vídeo. Tchau. É a Michelle Sampaio. Michelle Sampaio.